Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos aqui vendo textos assim variados, como forma de instrução para uma vida cristã saudável. Amém? Você quer ser um cristão saudável? Então, não perca esse vídeo, tá certo? Mas eu quero lembrar você, estamos já aí nos aproximando das eleições, temos uma escolha a fazer, tá certo? Se você quer um país socialista, comunista, marxista, continue apoiando a esquerda, tá certo? E Deus tenha misericórdia de nós. Agora, se você quer um país que é liberal, que dá direito à liberdade, à expressão, certo? Direito, os valores morais, a Bíblia, respeita tudo isso, então você tem uma escolha a fazer, que você precisa escolher aqueles que defendem o lado da moralidade, tá certo? Se você quer um país comunista, continue apoiando a esquerda, que é uma coisa perversa, maligna mesmo, tá certo? Vamos aqui ao nosso texto de hoje, que é o livro de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Amém? Colossenses, assim, Paulo escrevendo aos Colossenses, a comunidade de convertidos, né, ao cristianismo, porque eles eram de outros, ou judeus, ou de algum outro segmento. Então, Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, porque eles tinham inserido no culto cristão práticas gnósticas, tá certo? Que o gnosticismo nega Jesus, e também junto com práticas judaicas, estava tudo isso junto com a adoração aos anjos, tá certo? Então, Paulo escreve essa carta chamando a atenção deles, que agora eles são convertidos, e chama a atenção para que eles tenham uma prática de vida cristã, conforme o exemplo de Cristo. É isso que Paulo vai tratar de uma forma mais direta, são vários assuntos, mas assim, para que os convertidos de Colosso pudessem assim, olha, gnosticismo nega Jesus, o judaísmo não creu em Cristo. E você ainda estão misturando com os anjos, então Paulo vai exortar eles a viver assim, a essa prática das virtudes que Cristo nos apresenta, tá certo? E eu vou dizer, isso vale para todos os convertidos, inclusive hoje, a mim que estou aqui, graças a Deus, oh Deus, muito obrigado, entendi essa verdade, tá certo? Por quê? Porque o cristianismo progressista é o espelho do gnosticismo, eles negam Jesus com a roupagem nova, tá certo? Século XXI, pós-modernidade, então, eles vêm com a história de cristianismo progressista, mas é a mesma ideia do gnosticismo, então, essa palavra serve para nós hoje, amém? Para os crentes, tá bom? Em Jesus. O versículo 6 de Colossenses 4 começa dizendo assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Não é às vezes não, tá certo? É sempre, todas as vezes. Toda a vida que você abrir a boca, crente, a tua palavra precisa ser agradável. É isso que Paulo está exortando, tá certo? Ora, num contexto de convertidos, né? Onde a influência do gnosticismo era marcante, a influência do judaísmo também marcante de uma forma grandiosa. Paulo vai dizer assim, olha, nós precisamos mostrar que nós temos um diferencial, e esse diferencial é Cristo. E nós se está lá, querendo a sua confusão, negar Jesus e tal. Nós temos que falar de forma agradável, apresentar esse Cristo que veio. Então, Paulo vai dizer isso, e os judeus mataram Jesus, né? Tinha que morrer, é outro assunto, mas infelizmente eles mataram. Então, Paulo vai dizer assim: a vossa palavra, agora que vocês são crentes em Jesus,
precisa ser agradável. E não é algumas vezes, não, é sempre. Você está zangado, está revoltado com alguma coisa, mas você é crente, você não precisa maltratar os outros. É você que está com raiva, então absorva a sua raiva, trate ela, converse com Deus, converse com alguém, converse com seu líder religioso aí, pastor, que seja, mas você não precisa ser desagradável aos outros. É isso que Paulo está nos ensinando, tá certo? Então, Paulo, ele vai fazer trazer essa condição muito, muito graciosa para nós, tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim, temperada com sal. Ora, Jesus disse que o crente é sal da terra. Então, Paulo está usando o ensino de Cristo. Olha, a tua palavra, crente André, tá certo? Primeiro comigo, né? Não é só assim, não. Aliás, nem é para ser assim, é assim. André, a tua palavra precisa ser agradável. Ele vai assim, temperada com sal. Ora, Paulo, ele faz essa apologia a uma comida bem temperada com sal. Porque uma comida bem temperada é gostosa de se comer, é boa de se comer, né? É uma coisa assim, onde é agradável se comer, tá certo? Comida bem feita, com um tempero ali, um sal na medida certa, ela é agradável para se comer. E Paulo está dizendo que assim precisa ser a palavra do crente, ser agradável das pessoas absorverem. Amém? Não precisa ser otário, não. Não. Você precisa ser verdadeiro, firme. Crente não é um otário qualquer, não. Tem que ser firme quando precisar ser firme. Mas é agradável, com amor, mostrando Jesus, né? Então, temperada com sal. Olha, uma comida, uma comida salgada é ruim. Uma comida sem sal também é péssimo. Imagine arroz sem sal, coisa horrível, né? Então, olha, Paulo vai fazer essa apologia, essa analogia assim de que deve ser uma palavra temperada com sal. Assim deve ser a palavra do crente, tá certo? Então, essa analogia feita por Paulo, ela é da comida salgada, da comida bem temperada, isso deve ser a nossa pautada, a nossa vida, que o nosso testemunho, a nossa fala, o nosso comportamento, aquilo que a gente fala com as pessoas, deve ser agradável, tá certo? Então eu vou dizer assim, não seja o santarrão não, tá certo, meu irmão, você que é crente aí, se ouvir essa palavra, não seja santarrão não, desagradável com os outros, não. Se for alcançado pela graça, deve ter alegria, prazer na alma e ser agradável aos outros. Não precisa ser chato, não, tá certo? Portanto, assim deve ser a vida do crente, a palavra do crente, assim como a comida, né? Eu estou pensando aqui num cozido que eu vou já fazer, bem temperado, né? Se tiver salgado é ruim, né? Insosso não dá, não. Mas temperado, assim deve ser a tua palavra e a minha palavra como cristão, tá certo? Agradável àqueles que estão nos ouvindo, tá certo? O texto vai terminar dizendo assim: para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo chama atenção exatamente para isso, para que nós tenhamos respostas coerentes com a nossa fé. É um crente, aí é um estúpido. Chega num ambiente, tem um bocado de gente, não dá nem bom dia. Não é crente, não vou dar bom dia, não. Só dou a paz do Senhor. Eita, Jeová, tem misericórdia de mim, Senhor. De mim, tá? Mas para saber como deveis responder a cada um. Ou seja, Paulo vai chamar a atenção assim para que a nossa resposta ela seja coerente com a nossa fé em Cristo. Cristo não era mal educado. Tudo bem que ele chamou uns aí de hipócritas, fariseus, porque os hipócritas ele chamou mesmo, meteu o chicote num, mas não pode pegar isso como base de uma doutrina para se viver tipo porco espinho, espetando os outros, tá certo? Então, assim, que você tenha uma boa resposta quando a pessoa falar. Chegou num ambiente cheio de gente, dá bom dia. Hoje o pessoal moderno não dá mais bom dia, mas assim, isso aí é um otário. Né? Não, você é uma pessoa educada, é crente. Amém? Ah, Jesus. Amados, olha, eu quero aplicar isso aqui de duas formas, tá certo?
essa palavra agradável, assim, bem temperada, que seja boa de se ouvir. Assim, isso deve ser de irmão para irmão, tá certo? Seja agradável com o seu irmão, com o seu pastor, com aquele que congrega com você, seja agradável com ele. Ah, mas é tão chato e você não é? Eu sei a minha chatice, né? Eu sei que eu chateio muita gente, tá certo? Mas a gente precisa entender isso e nós não precisamos ser inconvenientes. Então, eu estou aplicando primeiro para a igreja, que congrega junto. E agora para outras denominações, né? Tem crente que sai de uma igreja, vai para outra e fica mal com o da anterior. Poxa, o que é isso? Não aprendeu a ser crente ainda, tá certo? Tem que aprender. Então, amados, assim, que a nossa palavra seja agradável, primeiro, entre nós, da congregação, e entre nós, como os cristãos, e eu vou dizer assim, e principalmente entre os não crentes, os não convertidos. Nossa palavra deve ser agradável, não precisa ser inconveniente com os outros, não, tá certo? Jesus é lindo, morreu na cruz, olha, é um ato extraordinário. Ninguém fez isso, nem faria isso, e nem teria capacidade de fazer, só ele mesmo, tá certo? Então, assim, que nós possamos ter resposta agradável, coerente com a nossa fé, tá certo? Não seja inconveniente, não. Se não tem, se não tem algo que seja agradável, fique calado. O calado passa por sábio, tá certo? O problema é quando abre a boca. Ah, Jesus, já abri demais hoje de manhã, né? Eu espero te abençoar, meu irmão. Eu procuro olhar assim, Jesus, me ajuda para que eu seja esse crente temperado, bem temperado, tá certo? Que nem seja insípido, né? Sem sal, sem gosto. E que também não seja salgado demais. Porque é insípido, né? Sem gosto é ruim, salgado demais é péssimo. Então, eu vou dizer assim, seja apenas normal, tá certo? Você que é cristão, isso é uma palavra para crente, tá certo? E você que não é convertido ainda, se converta, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ver como isso é gostoso, tá certo? Amém? Como o contexto de Colossenses, naquele contexto, é o contexto dos gnósticos e a influência judaica, eu vou trazer assim para os dias de hoje. O gnosticismo está aí. Ele hoje está representado no cristianismo progressista, que nega Jesus, tal qual o gnosticismo negava no primeiro século, tá certo? Então, eu vou concluir lendo mais uma das ideias, são 10, eu vou ler aqui mais uma das ideias do cristianismo progressista, que eles dizem assim, eles pensam assim, preste atenção, a vida nesse mundo é a vida que importa. Isso é filosofia pura, né, progressista. Viva bem, quero nem saber. Eita, ô glória. Não, irmão, a vida que importa, viva bem, procure se alimentar bem, claro, de acordo com a nossa condição. Procure viver bem com os outros, claro. Mas há uma vida eterna que importa. E nessa afirmação deles aqui, eles estão nem aí para a vida eterna. Isso é ideia agnóstica do primeiro século, cristianismo progressista na pós-modernidade. Eu estou aqui para lhe falar a verdade do Evangelho. Eu não sou o dono da verdade, mas a Bíblia é a verdade. Não relativiza a palavra de Deus, tá certo? Ela é a verdade. Tenha um bom dia e seja um crente bem temperado. E o Senhor te abençoe, te guarde, te dê graça, abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.